Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o pessoal da mesa, o pessoal do IAB, a Comissão de Digital, o primeiro seminário, que a nossa presidente Fernanda muito bem geriu, concebeu e executou, todo mundo aqui. E queria dar parabéns a vocês todos que estão presentes. Acho mais legal quem vem aqui para dedicar o seu precioso tempo para aprender, para incorporar ativo intelectual ao seu patrimônio. Isso que eu acho mais legal. Então, é um prazer muito grande ver vocês, é um prazer nosso fazer essa apresentação e trazer um pouco de conhecimento, um pouco de reflexão sobre esse assunto que é instigante. O pessoal que esteve aqui de manhã já viu, eu uso computadora, né? Então, mais do Grey Power, né? E acho ótimo essa energia, essa vibração que o Ferguson fez aqui, dopamina, Prozac, mas aqui é uma casa de reflexão, uma casa de pensamento sobre o que aconteceu, o que está acontecendo na nossa nova lei, tá certo? Então, para frente aqui. Enfim, vou fazer uma perguntinha para vocês só. A pergunta é simples. Quem não tem o algarismo 7 no 9º espaço do CPF, vamos por assim. Quem não tem, não é quem tem, quem não tem, aquelas pessoas que no seu CPF, antes do tracinho, não tem o algarismo 7, tem outro algarismo qualquer. 2, 3. Então, obrigado. O que é isso? A gente já vê que existe uma regra no CPF nacional que diz que quem tem o algarismo 7 no 9º espaço é do Rio de Janeiro, da 7ª região fiscal. Então, junto com o e-mail da pessoa hoje em dia e com o CPF, eu consigo 400 entradas de vocês, coletando dados dos bancos, da crédito, empresa financeira, então eu sei CEP, faixa de renda, sexo, preferências, compra, material, tudo isso, né? Então, essa é a primeira amostra, quer dizer, como é que os nossos dados estão sendo expostos frequentemente para todos os lados. Panorama rápido de uso de dados aqui, em essência, se juntar, espremer tudo aquilo ali, diz o seguinte: nós estamos passando por um período de aceleração do tempo histórico. Um fato social que demorava décadas para acontecer, hoje acontece em anos, meses às vezes. Então, essa rapidez do tempo histórico, às vezes, não dá a maturação que a sociedade exige para que um fato se desenvolva. E, nesse contexto de... Eu posso botar isso aqui? Opa! E, então, eu uso muito a figura do pêndulo da história. A história oscila conforme o tempo. Nós tivemos um período de zero proteção de dados, hoje um período, se a gente tiver uma foto desse filme, de proteção total de dados. A ANPD vem aí, há um terror, um apavoramento das empresas com proteção de dados, né? E uma questão de controle muito grande. Então, essa é mais ou menos como houve na época das biografias. Primeiro, abusou-se do uso de biografias, veio o Código Civil, proíbe as biografias, e vem o Supremo, estabiliza a situação, permitindo biografias com uso de dados, né? A revista Time, em 83, eu vi essa manchete, pela primeira vez, em vez de escolher o homem do ano, um papa, um presidente, ela escolheu o computador, a máquina do ano, quando o computador entrou. E mais recentemente, a pessoa do ano, você. Você é a pessoa que é o objeto de comércio. Então, o revista Time, que vai detectando o fato social, não é isso? E a vantagem também de ter visto mais cedo é que um palestrante já usou essa capa antes na primeira palestra, mas já estava pronto antes de eu
Então, a gente mostra como é que é a coincidência de ideias, quer dizer, o data mining é a ideia de prospecção de dados das pessoas na capa da Economist, de maio de 2017. Então, a gente já começa a ver como é que os dados das pessoas vão se transformando em riqueza, em asset, em ativo intelectual para as empresas, um dado bem gratuito. Então, é a frase, se você não está pagando, você é o produto. Cada clique que você dá ali está atraindo mais gente para o site, e isso implica na parte de seguros, publicidade, saúde e inteligência artificial, e o publicitário também, que pré-vê o futuro, e antevê o futuro, né? E no caso que a gente vai começar a tratar aqui do mercado editorial, que é a maneira com a qual tem mais relacionamento, aí a gente tem a questão da extração de dados do leitor. Quem compra um livro tem um objeto físico que a aquisição encerra uma cadeia produtiva, que começa com escritor, editora, livraria, livro físico e acabou. Quando a gente compra um livro eletrônico, na verdade a gente compra uma licença de leitura. E naquele contratinho, mais adiante eu vou fazer a referência, que todo mundo diz aceito, concorda, mas nunca lê, está dito que os seus hábitos de leitura vão ser consultados pelas livrarias, vão ser utilizados, vão ser armazenados, e você saberá de tudo por meio de publicidade. Então está tudo nesse contrato que existe lá nos livros de leitura. Por exemplo, essa empresa aqui, ela monitora, no mercado editorial, monitora os dados de leitura no mundo, e ela consegue saber que esse leitor aqui, entre 2 de novembro e 9 de novembro, lê muito de manhã cedo, na hora do almoço e um pouquinho à noite. E tem todo o horário de leitura dele. Também, num período maior, é monitorado todo o tempo de leitura, as frases consultadas, as palavras consultadas no dicionário. E tudo vai ser armazenado para que ele receba, então, publicidade referente aos livros e interesses que ele manifestou durante a leitura, fazendo um ciclo aparentemente virtuoso. Então, desde Gutenberg, a gente tem o símbolo brasão das impressoras de Paris e como é que funcionavam as impressoras, em que o livreiro, na verdade, era o editor, porque ele imprimia o livro, ele recebia o livro do escritor e não tinha um editor, ele era o livreiro do impressor. Hoje em dia, os livreiros, a Cultura, a Amazon, a Tem, Kobo, Nuke, e na verdade eles distribuem o livro eletrônico e acabam armazenando as informações sobre os leitores. Não compartilham com as editoras geralmente. Mas, em alguns casos, o Eduardo vai falar, a gente já fez uma conversa prévia, tem a questão do marketplace, em que tem um meandro, uma série de caminhos que acaba que as editoras recebem informação. E sobre essa informação, elas podem sofrer as consequências que já foram amplamente expostas hoje pela manhã pelos palestrantes que me antecederam. E nessas cláusulas de contrato de licença, eu sintetizaria naquela frase em destaque: tudo pode ser armazenado e usado. Tudo que você fizer pode ser armazenado e usado. Então está lá os contratos, e é curioso, a gente também viu isso, como é que o meio é diferente da atuação da empresa. O Airbnb é uma empresa de imóveis, mas não tem imóvel próprio. O Facebook gerencia conteúdo, mas não tem conteúdo próprio. O Uber gerencia carros, mas ele próprio não tem carros. Então, essa ligação, esse link é o canal de ligação. Tem um artigozinho do Publish News ali que eu escrevi que tem esses contratos todos. E a Amazon também lançou uma plataforma pela qual ela acompanha, faz o tracking de quem está acompanhando cada anúncio do setor e informando a pessoa que botou o anúncio. Então, realmente a onda de dados vem num trabalho crescente. Vem então o regulamento europeu, né, o GDPR, nossa lei de proteção de dados, que deixa o pessoal preocupado. Efetivamente, as sanções são muito grandes e nesse primeiro momento, então, do pêndulo da história, aquele uso de dados indiscriminado começa a gerar um temor compreensível. Multas de 50 milhões de euros para o Google,
né? A ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que deve entrar em vigor ali em agosto, certamente está trabalhando a pleno vapor para acontecer o que aconteceu na Europa, multar alguém. Nesse ponto, eu acho que aí vem a reflexão, vem a baixada de bola. Será que a Agência Nacional de Proteção de Dados pode, além da função punitiva, proibitiva, policialesca, que é recomendável, que é necessária, talvez ajudar num país de 200 milhões de habitantes, num país continental, em que nós estamos aqui representando a elite econômica e social. Mas, talvez no interior, no Nordeste, tem gente que não tem a menor ideia. Será que não é o caso, talvez, de refletir como é que podem os dados ser utilizados em comunidades carentes, em empresas de médio porte, em empresas de caráter social, em informações de medicina, em pesquisa de melhoramento de medicina, em pesquisa de... Imagina se todo mundo que for sacar dinheiro der uma informação sobre o seu sangue ou coisa parecida, você tem em uma semana um levantamento total sobre a questão do tipo sanguíneo do Brasil inteiro. Então existem meios, eu acho muito legal, você coloca informação, acho feio sobre future law, future não sei o que, ótimo, maravilhoso. Mas a gente tem que refletir nessa casa de reflexão a função do uso de dados, ou do abuso de dados, né, pode ser moderada, ponderada, né, é que nem um judô, não te empurram, você puxa, quando te puxam, você empurra. Usar essa energia para um aprimoramento da sociedade, senão fica só a luta do uso do poder, não pode, não tira, não controla, e acho que essa é uma reflexão que ainda há tempo de ser feita até a entrada em vigor da lei. Não há crítica nenhuma a todo o trabalho de preparação, de curso sobre o Data Protection Officer, sobre o encarregado, tudo isso tem que ser feito. Mas eu acho que a gente pode ir um passo além, aprimorar, quer dizer, um país diferente, hábitos diferentes. Como é que os hábitos mudam no país? A gente tem que usar o direito, alguns estudantes estão aqui, o direito é o dia a dia, o direito é o cotidiano, o direito é saber que o brasileiro usa o cinto de segurança no banco da frente e não usa no de trás. O direito é apreciar o fato social, o direito é saber como se comporta o povo, a massa social no dia a dia. Eu que gosto do mercado editorial, já falei várias vezes, vamos ter uma grande melhora no mercado editorial o dia que a novela tiver um herói escritor, um herói livreiro, com uma trama passando no mercado editorial, que tem um ilustre Casa de Ramírez, o povo é muito suscetível. O brasileiro é techno-friendly. Então, acho que é possível usar essa máquina da comunicação, da influência dos dados, em favor de um aprimoramento social, crítico, discussão aberta. Então, dados rápidos aí, população no mundo 7 bilhões, 4 bilhões usando a internet, 3 bilhões usando mídias sociais, 5 bilhões de celulares, usuários ativos de redes sociais de celulares de quase 3 bilhões. Então, na época dos bilhões, esses bilhões, hoje em dia, $1 bilhão não são um cheque, são 1 milhão de notas de $1. É o dinheiro pequeno somado que faz um crowdfunding mundial. Acho que essa informação também, os dados pequenos, podem ser agregados para formar informações grandes, mudanças grandes. Então, só uma reflexão, o princípio de dado pessoal, privacidade, liberdade de expressão, violabilidade e exercício da cidadania. Quer dizer, é esse exercício da cidadania que acho que fica um pouco esquecido. Privilegia-se a privacidade, a liberdade, mas eu acho que há possibilidade de dar um twist, dar um swing, dar uma mudança, um tempero. Eu acho que a gente tem a responsabilidade disso. Nós, profissionais do direito, temos que agir, refletir, questionar, submeter a crítica às reflexões nossas, né? E me ocorreu também um paralelo com a Revolução Industrial, né? Quando começou a Revolução Industrial, usava-se mão de obra infantil, 10 horas, sem regulamentação e tal. Depois a coisa foi assuntando. Hoje,
talvez isso, usam-se os dados de maneira indiscriminada, mas a tendência do pêndulo é a estabilização. Alguém falou que o desenho de um degrau é uma diagonal enorme e depois desce um pouquinho e se estabiliza e faz um degrau da história. E temos os paradoxos. O sujeito se confessa no Facebook, separadamente o mundo inteiro ouve. Ou o sujeito que está ali falando com o mundo inteiro, mas na ilha do seu smartphone. Quer dizer, dizem que o smartphone aproxima quem está distante e afasta quem está perto. Né? São os paradoxos do dia a dia, mas que só no dia a dia, eu insisto, ad nauseam, do olhar crítico nosso, é que a gente vai dar soluções adequadas para problemas nossos. Não adianta importar a solução, acho muito legal, da estrangeira, todos os working, house, tudo, acho ótimo. No doutorado a gente lê todo mundo, é sensacional. Mas nós temos um panorama. Com toda a globalização, num país. Oi? A gente lê tudo isso, mas eu acho ótimo, mas tem que ter o processamento, né? Que nem o chinês, né? O chinês é tecnofágico. Ele come tecnologia e processa para aprimorar e dar a visão dele do mundo, né? A questão do consentimento, já falamos aqui do consentimento que é indispensável para o uso de dados. E eu usei só, um exemplo aqui, a Pearson, a maior empresa do mundo, de mercado editorial, que tem o Privacy and Cookies. Por isso que a gente tem sempre aqui no PS, no site, aquela informação sobre cookie e privacy ali, é para informar e dar o consentimento. E aí depois de Geralmente as editoras não pegam dados do leitor porque ela não vende livros. Mas aí vem o hábito brasileiro. Existe, não sei se alguns conhecem aqui, o programa Pasta do Professor. Algumas editoras, uma pessoa não tem dinheiro para comprar o livro inteiro, vendem um capítulo do Caio Mário, direitos reais, vendem um capítulo de hipoteca. E isso elas são mais de 1 bilhão de páginas que são comercializadas. Elas acabam tendo dados do leitor. E também o mercado editorial, para tentar sobreviver, começa a evoluir. Do mesmo jeito que nós temos o Video on Demand, começa a ter o Read on Demand, o ROD, começa a ter assinatura de pagamento por trechos. É a forma que o mercado está tentando fazer para que as pessoas tenham conhecimento da doutrina e possam vender seus livros também, remunerando os autores. E aí, no final da palestra de manhã, o rapaz falou antes do Ciro. E ele falou que eu estava com medo de falar isso, mas ele falou. Então, que pode haver no futuro a questão do advogado de porta de data center, né? O cara que fica esperando para criar alguma situação de processar a empresa. Então, a gente tem que saber de que lado vai estar. Ou é estilingue ou é vidraça. Você pode querer atacar a empresa lá como advogado de consumidor, ou talvez se defender pelo lado da empresa. Voltamos à questão. O Sindicato de Editores da França distribuiu um contrato padrão de edição para que as editoras que não tenham um setor jurídico aprimorado, que não tenham capacidade de fazer um bom departamento jurídico, possam ter uma base. Quem sabe a ANPD, em vez desse papel que está causando mais medo que o Adamastor, não possa, talvez, criar um setor de estímulo. Como é que são as práticas saudáveis de acumulação de dados? Eu conversei com algumas empresas e elas disseram, olha, tem cara, às vezes, aqui que põe o mesmo CPF com dados diferentes. Ele confunde a gente. A gente tem que fazer uma filtragem, tem que cruzar o CPF. Ele deliberadamente erra num dígito. Pode haver esse tipo de procedimento. Então a inteligência consiste, a inteligência do latim indus legere, ler dentro, consiste em aprimorar e detectar no dia a dia a realidade dos fatos. Copiar tão somente a experiência europeia dos 50 milhões de mundo do euro, ótimo.
mas eu volto a lembrar que numa sociedade, uma crise econômica acentuada, talvez o conflito, eu falo muito do Ferguson aqui, a mediação, a ponderação, 15, olha até, seja um mecanismo que a nossa reflexão traz, quer dizer, de usar a política de dados com todo empenho, mas refletindo no que é proveitoso para a sociedade. O conflito, aplicar uma multa, 4% do faturamento anual, taxar aquela multa violenta, penhorar bens da empresa, ou usar o dado moderadamente, orientar o cidadão também, não deixa os dados à toa, não, orientar nos programas básicos, programas de televisão, eu não vejo nenhum programa de televisão, que é o fator a maior penetração do país, que tenha isso. Quer dizer, se o merchandising hoje em dia funciona, porque com o controle remoto na classe média, a pessoa muda de canal e o valor do comercial no intervalo da novela baixa, e o merchandising dá produtos variados aí, é feito durante a novela, isso é um merchandising referente ao uso de dados. Uma novela, eu estou insistindo, eu não vejo novela não, a última novela que cheio de HD. E é isso, mais jeito de nascer. Mas eu acho que é o fator de penetração nacional. É a arma que a gente tem da realidade. Ou o pessoal brasileiro vê a TV Cultura, lê o Arte 1, a programação de maior audiência, é a Rádio MEC? Não é. Então, vamos ver o que a gente tem. E aí, o tema assim, básico é a questão da tecnologia, que é para o bem, pode ser para o mal. Eu sou advogado da Nora Roberts, uma escritora americana de romance, que entrou com uma ação, foi repercutido no mundo inteiro, e tem uma questão muito curiosa. A revista Publishing Perspectives publicou um artigo sobre o plágio feito dos livros da Nora Roberts, está aqui no curso aqui na Sexta Vara Empresarial do Rio de Janeiro. E publicou esse texto aqui, Papers Reportedly Were Filed, parará, parará, parará. Então tem o texto original. Eu peguei o texto original, que critica o plágio, que critica a mudança de texto feito pela suposta plagiadora, e coloquei esse texto original no programa do Spinbot, esse aqui. Papers reportedly were filed, parará, parará, parará. Botei o texto ali. Aí tá, enter text to rewrite. E aí, apertei o enter, papers were... Então ele muda o programa automaticamente, muda a ordem passiva para voz ativa, muda a frase, traz esse nome para não ser detectado pelos programas que detectam a cópia e a reprodução fiel, a cópia servil. Então, essa moça teria posto 91 livros no programa desses, e desses 91 livros sai um suco com 6 livros. Cada um tem um texto de outro. E, para não dizer que é ficção científica, a Folha de São Paulo, de um mês atrás, no caderno Ilustríssima, documentou um fato de um sujeito que estava precisando de ter uma produção acadêmica maior. Então ele pegou 3 artigos dele, jogou no programa e o computador fez um 4º artigo. Fez uma vitamina tutti-frutti lá e saiu o 4º artigo dele, coerente, concatenado, com citação, doutrinal de rodapé, bonitinho. É o autoplágio, o self-plagiarismo. Não, seria contra se não fosse plágio, mas quer dizer, as reflexões que a gente trouxe aqui sobre a LGPD, muito melhores feitas pelo que me antecederam, eu acho que a gente tem que ir além, quer dizer, pré-ver o que vai acontecer. Esse programa Spinbot testa em casa. Você põe uma frase, ele muda a frase. E eu peguei o texto de crítica ao plágio e ele botou o texto de crítica ao plágio, mudou o texto de crítica ao plágio. Eu não acreditei. Copiei a tela, estou mandando para vocês, depois vocês verem no Spinbot. Tem esse, e como esse, tem mais uns 5 ou 6 programas disponíveis na internet. Rewrite text. A Amazon, então, também, ela pega, ela não plagia, não. Calma aí,
ela pega os dados, analisa, sintetiza e dá a análise dos fatos sociais para você, para ver o que você pode fazer em relação aos dados de informação das pessoas que consumem os seus livros. E quando transferem esse negócio, ela informa as operações de transferência de negócio, informações pessoais, normalmente são dos ativos comerciais transferidos. E mais ainda, eu separei um outro ponto agora, um outro tipo de análise. A gente sempre fala de biometria na parte física, né? Vamos além do físico. Vamos além do físico, tem um reconhecimento facial, né? Que aparece no mundo inteiro, nos sites da NBC News, no Rio de Janeiro, né? Você tem o tal sujeito de biometria facial nos ônibus, nos estádios. Agora eu pergunto, será que na hora de comprar o ingresso, então, não seria obrigatório o consentimento no ingresso? Teve um caso aqui de um sujeito que foi detectado pela mulher numa transmissão de televisão que estava na primeira fila de um jogo de basquete, não pagava pensão, não sei o que foi localizado lá. Será que no caso de informação é um prévio consentimento? Né? E o Facebook aqui, só sublinhei rapidamente aqui, ele usa a tecnologia de reconhecimento facial para reconhecer em fotos e vídeos, são as causas do Facebook. Coletamos informações, páginas, contas, hashtags e grupos com que você conecta. Produtos, por exemplo, as pessoas com quem você mais se comunica ou grupos com quais você faz parte. E ele diz que a função é aproximar pessoas semelhantes. Por último, coletamos informações sobre como você usa nossos produtos, tipo de conteúdo, recursos que você usa, ações que realiza, pessoas e compras. Já estou terminando. Aqui, dados então. Dados sensíveis. Nós temos 10 os dados de recepção. Você tem o olfato, cheiro de perfume, o gosto, a audição, a visão, mas os dados de edição. O tato, principalmente o tal, e a fala. Né? E me intrigou muito, quem é da minha geração sabe dessa cena, é a conversa do astronauta com o robô HAL. 2001 Odisseia no Espaço, que ele fala com o robô e o robô acaba certa hora não obedece a ele. E ele silencia o robô e o robô faz leitura labial e identifica o que ele está querendo fazer. Né? Isso não é ficção científica, é o filme mesmo. E a figura dominante hoje em dia, que é o earphone. Quer dizer, você hoje em dia, cada vez mais, todo mundo com esse pininho, a voz, então, e o audiobook, adoro ouvir isso, porque de audiobook, né? E aí vem o cara da Amazon. We wanted to remove friction from our customers. E o melhor meio é a voz. Queremos tirar a ficção, queremos contato. Eu digo que a geração dos meus filhos, que era a geração do teenager, virou a geração do screenager, né? Ficou só na tela ali, né? E na verdade, esse é fato. Autópsias feitas em adolescentes na Europa mostram que os nervos, o tendão referente à virada de página, que é esse aqui, está ficando atrofiado e o tendão referente a esse efeito pinça está ficando hipertrofiado pela mudança ergonômica decorrente da alteração tecnológica. Isso é fato, pesquisa científica. Então, a biometria de voz tem isso. Identifica o locutor, serve para a questão forense, identificação de criminosos, serve para comparação de voz em caso de senhas de banco, né? E tem o Amazon, o Alexa, que ele, na verdade, ele armazena a sua voz. Quando eu falo lá para a Alexa, call Fernanda, ele sabe que o som call Fernanda está ligado a um celular X. E ele armazena a minha voz. Né? Então esse som, o armazenamento de voz, é a tendência de dados que ninguém liga. Quer dizer, um dado de som passa batido, mas não é tão assim, não tanto que recentemente na Califórnia foi baixada uma lei que, tendo em vista o uso de televisões da Samsung, que você comanda por voz, muda para o canal tal, muda para esse, faz aquilo, baixo volume, exige que a pessoa seja esclarecida que aquela voz dela está sendo armazenada pela empresa. Tem uma exigência legal da lei da Califórnia agora, na hora de fazer o setup da televisão. Porque pode ter um comando que vai armazenar a voz dela e tomar outros tipos de informação a respeito dela. Questão de acesso de dados pelo titular, nós já vimos que o titular pode acessar os dados.
Então, eu estou fazendo agora uma reflexão final aqui, já estou concluindo, que é a seguinte: analisar essa onda. Muito bom, acho ótimo, estufar, já falei, essa coisa, empolgação, ótimo, ótimo. Mas, em que ponto essa onda que vem aí pode nos ser favorável? Em que ponto essa tendência muito forte, essa inovação impactante pode nos ser favorável diante de um país continental? E essa casa é uma casa de questionamentos. Os advogados brasileiros, as comissões existem para isso, para questionar, para discutir legalmente, legitimamente, discutir na BA, forte ter em ré, suave ter em modo, faça as coisas mais fortes, do jeito mais tranquilo. O aprimoramento da lei, que está errado ali, o revisor passou, é aprimoramento, está errado. E a questão da NPD, ela regula ou pune? O que a gente pode fazer de colaboração? Será que talvez o IAB possa mandar uma sugestão de questionamento? Ter uma postura contemporânea diante dos fatos sociais que nos cercam? Afinal, nós temos responsabilidade social. Nós somos, sim, somos a elite brasileira, sim. Econômica, cultural, somos, sim. É um fato, não adianta. Então, temos responsabilidade. O juiz tem responsabilidade também, tem responsabilidade. Essa consciência da responsabilidade é muito importante na nossa reflexão. E eu concluo aqui, então, uma frase do pouco venerado, pouco respeitado, pouco admirado publicamente, Milor Fernandes, que diz que viver é desenhar sem borracha. Você desenhou, está escrito lá. E aproveitei a questão do desenhar sem borracha, eu queria fazer uma lembrança aqui de um amigo meu recentemente falecido, o Herbert Chamus, embargador. Estou usando uma gravata dele aqui que ele me deu, e eu contei para ele uma vez essa história e fui pesquisando. Tem um ditado latino: lapis volvens non cogit muscus. Significa pedra, lápis, lapidar, lapidação, pedra que rola não cria músculo. E daí veio a origem do Rolling Stones gather no moss. Então eu acho que essa associação de ideias que a gente tem, que começa em 500 a.C. com esse ditado, chega aos Rolling Stones, eu acho que é o que move a gente. Eu acho que nós temos o dever de sermos uns Rolling Stones da história do direito, de aprimorar, questionar e discutir esse ponto. E por isso é que eu, então, queria agradecer muito a atenção de vocês pelo estar esse momento junto aqui. Nós desenhamos no papel aqui um pedaço da nossa história, do nosso dia. Muito obrigado.